Vamos aprender a colocar as crianças dormirem mais cedo, porque você precisa de tempo para você, para o seu casamento, e a vida com filhos precisa ser mais leve, e o seu filho também precisa dormir para um bom desenvolvimento saudável, emocional, psicológico, físico, tudo. Primeira coisa, desligue todas as telas até às 17 horas. A luz da tela estimula diretamente a retina ocular, que aumenta a produção de cortisol, porque o cortisol, que é o hormônio que nos mantém acordado, é produzido com o estímulo da luz. Então, o cérebro da criança faz uma leitura do ambiente. Opa, existe luz aqui, está muito claro, as luzes estão acesas. Vamos produzir cortisol porque essa criança precisa ficar acordada, está de dia. O cérebro faz uma leitura do ambiente para liberar a produção hormonal. Então, desligue todas as telas até às 17 horas. Se a criança já não tem tela e ela está brincando, porque ela precisa de atividade de contração e expansão ao longo do dia. Então, se ela está em uma atividade que é de expansão, que é correr, pular, brincar fora de casa, ir para o sol, ir para a praça, ao entardecer você precisa desacelerar essa criança, ela precisa ir para um estado de contração. Então, por volta de 5h30, no máximo 6 horas, traga essa criança para atividades mais calmas, brincar sentada no chão, de carrinho, de bonequinha, massinha de modelar, pintura, brincadeiras de encaixar, quebra-cabeça, jogo, uno, dama. Traga essa criança a uma atividade que vai promover uma desaceleração mental, baixa atividade corporal, mais concentração. Isso prepara ela para ela ser levada ao sono. Mas muito importante, deixe a noite entrar em casa, luzes mais apagadas, ambiente mais escuros. Bom, você já aprendeu 2 passos: desligar as telas até às 17 horas, levar a criança para uma atividade de contração, que é de baixo movimento, mais concentração, para desacelerar. Bom, já aprendeu 3, né? Que é deixar a noite entrar em casa. Liga um abajurzinho, liga uma luz de um cômodo, apague dos outros, não deixa a casa clara, parecendo que está de dia. Isso vai aumentar o cortisol, a sua criança vai resistir ao sono, não porque ela não quer, porque os hormônios não deixam. Ao entardecer, começa a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, que dá qualidade e profundidade no sono. E a gente precisa só não atrapalhar isso, porque o corpo produz naturalmente. Então, deixa as luzes mais apagado, o ambiente com cara de noite, diminui o ritmo, fale mais baixo, dê um ritmo na casa que favorece o sono, não que agita a criança, entenderam? Depois da atividade de contração, a criança já desacelerou, deixei o ambiente com mais cara de noite na minha casa, é hora de conduzir a minha criança para o jantar. Então esse é um bom momento de você chegar em casa, brincar com ela no chão, ter um momento de conexão, saiu da brincadeira e jantar. Jantem à mesa, leve a sua criança para a mesa, sente-se com ela, converse, faça desse momento um momento de conexão. Desligue-se do trabalho, saia da correria, deixe o celular de lado e se entregue a esse momento. Saiu da hora do jantar, é hora de ir para o quarto. Ir para o quarto, ou toma o banho, bota o pijama e vai para o quarto. Você vai escolher a ordem que se adequa a você, mas é importante a sequência de atividade que se repita todos os dias. Por quê? Porque a cabeça da criança, o cérebro da criança vai adotar um padrão e ele vai entender: opa, hora de jantar, banho, pijama, é hora de dormir. E o próprio cérebro vai ajudar essa criança a relaxar, porque ele já entendeu, já reconheceu o ambiente, já reconheceu na sequência de atividade que está na hora dessa criança ir dormir. E aí ele vai favorecer a produção do hormônio do sono e vai diminuir a produção do cortisol. E assim a criança já começa a ficar sonolenta, ela já vai para o sono mais relaxada e ela consegue dormir. Diminui a resistência, a irritabilidade, uma série de coisas. Então, não é adequado ou não é o ideal a criança jantar e voltar a brincar. Por quê? Porque ela ir para a mesa e jantar é uma atividade de contração. Se ela volta para a atividade do brincar, ela expande, ela ativa a mente de novo, o cérebro volta a acelerar. É muito mais difícil você pegar essa criança e levar para o sono, porque ela está em estado de expansão, a mente dela está ativa. Então, jantou, é hora de ter história no quarto, a massagenzinha no pé, um banhozinho gostoso e ir para a cama. E assim, repetir com constância todos os dias. Então, se por volta de 18 horas a criança está em contração, você deixou a noite entrar em casa, segue-se para o jantar por volta das 19 até 7h30 você está no quarto.
a sua criança já vai estar dormindo antes das 8 horas e é importante ela dormir até às 20 horas para o desenvolvimento infantil. Quando a criança dorme mais tarde, ela perde a janela de produção do hormônio de crescimento, ela tem um sono mais agitado, ela atrapalha a produção de melatonina, porque o pico da melatonina é entre 19 e 20 horas. Então, se a criança já está no quarto, se o cérebro dessa criança já reconheceu o ambiente que ela vai dormir, ele potencializa a produção de melatonina. Se acontece ao contrário, o que ele vai fazer? Essa criança não quer dormir, não quer dizer que não quer não, essa criança não vai dormir agora, não está na hora do sono, deixa eu dar mais cortisol para ela e liberar adrenalina, porque eu tenho que deixar ela acordada. É uma criança que vai dormir um sono agitado, não consegue dormir um sono profundo. Mesmo que ela durma e não tenha despertares, porque a chance de ter despertares é muito grande, é uma criança que tem mais irritabilidade, é uma criança que tem mais crise de birra, é uma criança mais intolerante, é uma criança que tem muito crises de mau humor, porque é uma criança que não dorme bem. É só você pensar na gente, quando a gente não dorme, a gente fica muito mais irritada, muito mais intolerante. Imagine uma criança que não tem maturidade emocional e nem cerebral para lidar com isso. É importante, aplique esse passo a passo na sua casa, faça de forma constante, você vai ver que os resultados vão vir. E deixa eu te falar uma coisa, criança não tem ritmo de adulto, criança precisa ser criança e nós precisamos defender a infância dos nossos filhos. Você tem os seus horários, a sua vida, a sua criança precisa dormir até as 20 horas, porque senão isso está prejudicando o desenvolvimento dela, físico, cerebral, emocional, e as consequências vão aparecer ao longo da vida. Você pode não estar vendo agora, mas elas vão aparecer.